É isso, meninas. Bom, né? Sejam bem-vindas, né? Principalmente quem está assistindo a gravação, né? A gente está aqui no nosso terceiro encontro do ciclo do Patinho Feio, né? A gente estava aqui de prosa, né? As lobas. Então, a gente sempre que a gente começa numa conversa e a gente deixa fluir, né? Até o momento que eu sinto que ela precisa de espaço para acontecer, porque tudo faz parte desse processo que a gente está vivendo. Então, para quem estiver assistindo a gravação, provavelmente vocês vão ver que vai ter menos tempo do que o esperado de gravação, né, do encontro, porque a gente realmente conversou bastante, foi maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Venham nos próximos para a nossa prosa de início, né? Bom, mas vamos lá. Então, agora a gente vai começar de fato aqui retomando, né? Semana passada a gente falou bastante, né, sobre os tipos de mães, né? Que foi um assunto aí que mexeu bastante, né, com todo mundo, né? Tanto nesse lugar de filhas, né, quanto no lugar de mães, né, quanto nesse lugar de entender a importância, né, de como que a gente constitui, né, esse complexo materno dentro da gente, né? O quanto isso determina a nossa jornada em vários aspectos, né? E agora a gente vai entrar aqui hoje, deixa eu ver aqui onde que está o começo, a gente parou, nas más companhias. Está na página, para quem está acompanhando no livro, está na página 211, tá? Então eu vou começar a leitura, né, fazendo os comentários, o que vocês quiserem trazer, tragam, né? Quem estiver assistindo a gravação, depois que assistir, se sente de compartilhar alguma coisa, de fazer perguntas, pode levar lá para o grupo, né? Se sentir mais confortável, pode mandar no privado também, tá bom? Então vamos lá, Lewis, Lewis. Deixa eu ver que horas são aqui. Agora são 8h23. Vamos lá, temos aí tempinho aqui. As más companhias. O patinho feio vai de um lado a outro à procura de um lugar onde ele possa repousar. Continuamos batendo, e aí eu vou lendo, né, para quem está acompanhando no livro, eu tenho uns trechos no meu livro que eu grifei, então eu não leio integralmente, tá? Então eu vou, às vezes, pulando, vou para. E aí vocês vão tentando achar aí onde que eu tô, quem estiver acompanhando. Continuamos batendo nas portas erradas, mesmo depois de más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir. Aqui ela usa a palavra proscritos, que significa não pertencentes, abandonados. E é muito interessante ler isso daqui, né? Porque na hora já me veio a conexão com a história, né? Que a Rô trouxe aqui, né? Nessa questão de primeiro você dar uma experiência para o corpo do que é seguro, para que esse corpo aprenda o que não é seguro. Então, isso conversa muito com essa frase aqui, né? Então, como que eu vou saber qual que é a porta certa, qual que é o caminho certo, se eu sempre andei pelos caminhos, entre aspas, errados? Se não existe uma referência do que é bom para mim, né? Então, por isso que a gente às vezes fica nessa jornada o tempo inteiro insistindo em lugares que nos fazem mal, porque a gente não teve a experiência de um lugar que realmente a gente se sentisse bem. E esse caminho para alguns é muito longo e acontece bastante, com muita frequência. Essa reação ao isolamento é a do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca a decadência em vez de uma vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar o seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada e a cada incursão ela ganha novas feridas, que também é uma narrativa que a gente encontra sempre, né? Esse lugar da gente estar insistindo naquilo que machuca, justamente porque a gente não sabe o caminho para ir para um lugar que não machuca.
E aí a gente fica lá. E aquilo vai machucando e vai machucando. E às vezes, por um golpe de sorte, aparece alguém, que pode ser. Não, eu não vou falar porque eu fico adiantando, isso daí tá no próximo. Eu já começo a adiantar, eu já vou pular metade do texto aqui para falar de uma coisa que vai ver, né? Mas vocês vão entender. Mas enfim, então é um lugar que a gente insiste, que a gente fica lá insistindo. Por quê? Porque a gente não conhece outro caminho. E essa jornada, ela às vezes é sim muito solitária e muito desesperadora, porque são várias tentativas e a gente sempre sai frustrada, porque a gente não consegue, por mais que a gente busque às vezes caminho, um lugar diferente, achando aqui eu vou encontrar o que eu estou procurando, aqui eu vou me sentir pertencente, aqui eu vou sentir que eu sou amada, a gente não encontra. E aí a gente tem que continuar, igual o patinho no lago congelado, né? Mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado. Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias. Os excessos nos prazeres, que são prejudiciais e destrutivos da alma, e tudo que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto para depois atirá-la no resto do chão. Né? E essa passagem me lembra muito o que a gente vai trabalhar no próximo conto, dos sapatinhos vermelhos, que é justamente esse lugar aí desenfreado dos prazeres, de tudo aquilo que tem aquela cor colorida, né? Que você vai igual criança e só se lasca, né? Então, isso a gente vai trabalhar bastante no sapatinho vermelho. Existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar o seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franca frente às suas feridas, e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá, porque ele irá fortalecer a sua vida, em vez de enfraquecê-la. Essa parte aqui, quando a gente faz essas leituras, parece que é mágica, parece que é fácil, né? Parece que a gente consegue olhar e saber exatamente, né, o que está doendo, o que que a gente precisa. Só que a grande maioria das pessoas, né, da gente, a gente não consegue nem perceber que a gente está machucado. A gente não consegue, sozinhas, perceber que existe um lugar ali na gente completamente de inanição emocional. E a gente sempre vai precisar de alguém para indicar que tem algo errado ali. Porque a gente está fazendo escolhas através do inconsciente. Esse é o detalhe, que às vezes, quando a gente lê um texto assim, passa despercebido. Né? Porque, ok, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar o remédio certo, né? Para uma ferida X, precisa ser um remédio Y. Óbvio, horas, né? Todas nós sabemos disso. Mas o problema é que a gente não vê a ferida. A gente não consegue perceber que a ferida é uma ferida. A gente não consegue perceber que a gente está se arrastando em várias relações, e não só, né? Eu sempre gosto de enfatizar, não só a relação afetivo-sexual, mas às vezes uma relação de trabalho, uma relação de amizade, uma relação familiar. A gente está ali, naquela situação, naquela narrativa, se machucando o tempo inteiro e não está percebendo. E muitas vezes, inclusive, a gente está se machucando mais ainda porque a outra pessoa está fazendo a gente se sentir mal da gente estar naquela situação.
Está fazendo com que a gente sinta que a gente é culpada num ambiente que a gente está sendo violentada. Mas o nosso padrão é sermos as pessoas, às vezes, que são violentadas. Então, a gente não vai estranhar se a gente tiver nessa narrativa, essa posição, porque ela é familiar. Então, né, aquela mulher que a gente, né, algumas de nós já passou por isso, ou está passando por isso, e muitas passam por isso, de que ela está resignada numa posição onde ela está completamente em frangalhos. Mas por quê? É o que ela conhece. Ela não conhece ela numa outra situação. Como que ela vai conseguir saber que ela precisa de ajuda? Só se alguém disser para ela. Só se alguém olhar para ela, a hora que ela contar e falar: peraí, você está achando isso normal? Isso não é normal. Você está aceitando isso? Por que que você está aceitando isso? Isso não é normal. Então, se tem uma coisa que eu ouço o tempo inteiro, é mulher, principalmente, normalizando violências, normalizando pobreza de recursos que são oferecidos para ela, em todos os níveis. Então, a gente precisa que alguém nos diga. E é por isso que é importante, eu falo sempre, rede de apoio de pessoas que a gente realmente confia. Terapia, para quem pode. A gente sabe que nem todo mundo pode. Mas principalmente rede de apoio. Compartilhar o que está sentindo com as pessoas, compartilhar o que está vivendo, seja com uma, duas pessoas que a gente confia muito. E que a gente também sabe que, infelizmente, não é tão fácil às vezes ter. Ou pedir para Deus, Oxalá, entendeu? Oxum, todo mundo, entendeu? Buda, para trazer alguém que ajude a gente a enxergar o caminho. Porque sozinhas a gente não consegue. E a gente foi educada para resolver tudo sozinho e para resolver tudo para todo mundo. E também é uma quebra para a gente, né, de paradigma, a gente pedir ajuda. A gente falar o que que a gente está vivendo, né? Eu fiquei no casamento, né, por 15 anos, 18 anos de relação. E aí, quando eu terminei, que eu fui contar para minha mãe um monte de coisa que acontecia dentro do casamento, que eu nunca tinha contado para ninguém da minha família, ela, na hora que eu terminei dela, você acabou de descrever o meu casamento com seu pai. Eu olhei para a cara dela assim, eu falei, por que que você não me avisou? Eu falei, por que que você não me avisou dela? Nunca que a gente ia imaginar que estava acontecendo tudo isso. Vocês eram a família perfeita. E era. Todo mundo via a gente como uma família perfeita e o casal mais feliz do mundo. Mas não era. Só que eu, quando estava dentro, eu não estava percebendo as microviolências, né? E foi só quando eu me separei, depois que eu saí de casa, que conversando com outras mulheres, começando a falar, que elas foram me falando, nossa, eu também passei por isso não sei o que, isso tá errado, isso é violência, isso eu assim, isso é manipulação, tá, 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 tá. Eu falei, gente, eu ajudo um monte de mulher, porque, né, eu já trabalhava como psicanalista quando eu me separei. Falei, ajudei um monte de mulher a sair dessas narrativas e eu não estava enxergando, mesmo em análise. E minha analista me falando. E eu defendendo o filho da puta, né? Não, gente, é muito doido. E a hora que você sai, você fica assim, meu Deus, por quê? Porque tem coisas que precisam acontecer na nossa vida, que isso é uma coisa que humildemente eu aceitei, que ela vai acontecer, porque a gente tem algum aprendizado ali. Mas a gente precisa em algum momento acordar. E isso muitas vezes é uma escolha. Acordar é uma escolha. Entrar às vezes não é uma escolha. É uma escolha inconsciente que a gente precisa viver para justamente repetir um padrão que a gente precisa quebrar. E não importe 1000 terapias por 1000 anos que a gente faça, se aquilo tiver que acontecer, vai acontecer. E isso eu decidi aceitar na minha vida. Porque eu sinto que eu sempre estudei muito, né, a mente humana e o comportamento, o autoconhecimento, né, desde muito cedo. E o que eu entendi no meu processo é que eu fui atrás de tudo isso porque era uma forma de eu tentar sofrer menos. Era uma forma de eu tentar controlar tudo que fosse acontecer na minha vida.
que eu conseguisse ter toda a consciência do mundo para que o inconsciente não me atravessasse, para que eu não repetisse a história da minha mãe, da minha avó, né? Das pessoas que eu olhava na minha família e que eu falava de jeito nenhum que eu quero repetir isso, de jeito nenhum que eu quero fazer isso com os meus filhos. Mas a verdade é que o que tem que acontecer vai acontecer. E a gente vai ter que passar por algumas coisas, por mais que a gente tenha desenvolvido consciência e maturidade para não fazer. Só que depois que você está ali, quando a gente tem todo esse estudo, esse autoestudo e essa consciência, e uma rede de apoio e pessoas para ajudar a gente a enxergar, a gente consegue enxergar. E aí a escolha é nossa: permanecer nesses padrões ou sair deles. Então, isso é muito importante, tá? Posso falar uma coisa bem rapidinha que me veio à tona, assim? Uma pedrada. Eu não tive rede de apoio e, e aí aconteceu um fato que quem fez eu enxergar o que eu tinha que enxergar, que um dia ia acontecer, foi a pessoa que eu tive que ir ver, porque eu queria ver, que ele estava se envolvendo. Esta pessoa, que eu não troquei uma fala com ela, me deu todas as respostas que eu precisava. E quem me levou foi uma pessoa, uma amiga recente, que me apoiou, tipo assim, quer ver? Quer ir? Quer enxergar? Quer sentir? Eu tô aqui, eu te levo. Mas a gente não tinha nenhum ano de amizade. E a partir daquele dia, ou seja, a pessoa que me ajudou a enxergar tudo, que demorou, né, 2 anos e tralalá, para eu abrir, rasgar essa capa e enxergar o que eu tinha que enxergar, foi essa terceira pessoa que entrou no casamento, que foi uma pessoa que eu quis viver. As outras era, não é, acho que não, deixa para lá, eu acho que não é tudo isso. Então, essa terceira pessoa que foi a minha rede de apoio foi alguém que veio de fora, Foi a amante. exatamente nesse casamento de merda que foi amante. É aquela história de livro, né? Tipo, quem te É, ajudou a se separar, né? Foi a amante que e, dedou. e uma pedrada assim, que eu fiquei, nossa, eu fiquei muito tempo processando tudo isso. Essa pessoa, ela tinha um problema físico, e quando eu identifiquei o problema físico, que na hora eu não ia perceber, era imperceptível, caiu assim todos os orelhões da Zona Norte na minha cabeça. Porque o que ele mais dizia para mim era que eu não falasse. E essa pessoa, tipo, aí você fala demais. Ele fazia até um símbolo, né? Fica quieta, você fala demais. Quando eu não gostava de alguma coisa, ou quando eu queria conversar alguma coisa. E nesse dia, o único dia que eu vi essa pessoa, neste local que frequentava, eu identifiquei que ela era muda. Gente, todo mundo às caras, gente. Não dá para fazer egípcia, não tem como, não tem. E- Foi incrível Então, agora assim, todas. você tem noção do quanto quem veio de fora, o quanto Gente, que me loucura. ajudou? Não, e você acabou de dar um spoiler para a próxima parte. Falei, por isso que eu adoro, né? O campo já traz a história que já vai. Já conseguiu aqui, ó. Eu só vou ler o que está no livro. O seu exemplo é exatamente o que vai trazer. É esse? Deixa eu ver. Ou é o próximo? Ah, não. Ainda tá mais para frente, mas você já deu um spoiler de uma parte que está lá na frente, que é um trecho que ela traz aqui, que é o estranho que passava, né? Que é mais ou menos sobre a importância dessa pessoa, entendeu? De alguém te mostrar, né? E um alguém que às vezes pode ser o mais improvável, que vai Nossa, Exatamente. te mostrar o caminho, né? Incrível essa história.
Ah, Tem, boca aberta. tem que escrever um livro, mulher, já falei para você. É. A aparência devida, vamos lá. A aparência indevida, né? Então, página 212, a aparência indevida. Não, desculpa. Oi? Oi? Nada, nada, perdão. Na história, o patinho começa a agir como um pateta, aquele que não consegue fazer nada certo. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar, em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa, mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de integrar-se a todo custo que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam, né? E essa parte aqui eu achei interessante quando eu trouxe das mulheres ofegantes, né? Tem muitas mulheres que eu atendo que elas chegam assim na clínica, né? Que você percebe pela voz delas que não está saindo a voz, né? Que está completamente sufocada. Porque é isso. É uma mulher que é como se a gente estivesse engolindo a nossa própria alma, né? É como se a gente tivesse nessa luta de não permitir que a gente saia, que a gente exista. Então, muitas vezes não é o outro que não permite que a gente exista. Somos nós mesmos. Porque de alguma forma a gente acreditou que a nossa existência fere a existência do outro. A gente se coloca nesse lugar de não permitir que a gente exista. E esse lugar adoece. E adoece muito. Da gente não conseguir sustentar a própria existência, o próprio direito de existir, para não desagradar, né? E aí é aquele lugar que a gente ouve o tempo inteiro, né? Na dificuldade das mulheres de serem, entre aspas, mal vistas, né? De fazerem aquilo que o outro não gostaria que elas fizessem. E muitas vezes nem existe uma expectativa do outro sobre o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. É a gente que cria uma fantasia de que o outro vai reprovar o que a gente é. E a gente mesmo se cerceia. Então, muitas vezes a gente fala, ah, é porque, né, eu sou assim porque as pessoas vão achar feio, vão achar ruim, vão achar não sei o quê. E às vezes as pessoas não estão achando nada. Mas a gente cresce com uma fantasia do que o outro vai achar. E de onde vem essa fantasia? Normalmente ela vem da nossa infância. Normalmente ela vem da imagem que a gente criou da gente a partir do que disseram da gente. Do que apontavam o dedo e falavam que a gente era isso, que a gente era aquilo. E aí a gente cria essa imagem e a gente fica com ela como se ela fosse verdade. E na maioria das vezes ela não é. Só que a gente tem que desconstruir isso. E para a gente desconstruir isso, é muito importante algum outro, outras pessoas que nos digam outra coisa. Que nos digam que a gente é uma outra coisa. E que a gente olhe e fala, peraí, mas eu sou isso? Eu sempre ouvi que eu era aquilo? Não, você não é aquilo, você é isso. E aí, Ai, você me fez. Eu falei a semana passada que o patinho feio estava mexendo muito comigo. Acho que por isso que eu estava querendo fugir daqui, né? Eu acho. E quando começou o patinho feio, agora que você falou, eu lembro, na minha infância, eu sempre fui aqui, respondi. Sabe qual era o meu apelido, que a minha tia brinca até hoje? Coisa ruim, coisa ruim.
Nossa Senhora. E quando você começou lá atrás, a história começou a vir muitos gatilhos. Por quê? Até foi uma parte de um processo da minha terapia que eu estava fazendo, mas não era psicanálise, era mais analítica. Ela falando quanto isso era pesado para mim. E até hoje, quando começou o patinho, eu falei, nossa, começou a mexer com tantas. Eu acho que isso também contribuiu, sabe, para eu entrar onde eu tô. Mas assim, agora, que aquele dia eu não conseguia nem falar. Você até me chamou para falar, eu não conseguia nem falar. Mas era isso, agora mexeu de novo nisso. Eu falei, não, acho que é melhor eu pôr para fora, né? Não deixar implodir, explodir, né? Aê, Porque. Mas era nesse Eu já fato, dei porque eu umas sempre choradas procurei. aqui, já dei uns gritos, já chorei. Eu Depois eu vi, conto. então, Conta mas aí. daí. Hoje eu tô conseguindo falar, mas assim, é muito profundo quanto a infância ela te traz assim, né? Ou você tem que desconstruir mesmo, né? Mas não é fácil. Eu tô falando aqui, mas não, é uma coisa que, tipo, mexe nos aspectos que daí eu fui ver também o porquê eu comecei a analisar o porquê, porque eu não era a favor das coisas, eu sempre respondi, né? Eu sempre fui a respondona, a que apanhou mais, a que, né? Mas é um apelido muito que hoje a minha tia brinca, fala, me acusa ruim, né? Ela me adora, me ama, minha tia que me ensinou a dirigir, tudo, mas é, e olha que interessante, né? ai, É isso, né? É muito interessante você um falar, né, desabafo. que você gosta dela, mas que importante que você trouxe, de verdade. É sobre isso, Lu, né? A gente está aqui num espaço muito seguro, né? Até estava falando hoje, né? Entraram mais 3 mulheres no grupo e são todas minhas pacientes, né? Porque eu falei que eu não vou divulgar mais no Instagram, não, né? Falei, quem chegou pelo Instagram chegou, entendeu? Né? Agora eu senti que essa egrégora fechou, que é justamente para que a gente tenha cada vez um espaço mais seguro, para que a gente tenha realmente esse lugar aqui para trazer tudo que tiver, entendeu? Para que a gente sinta essa confiança. Então, você trazer isso já gerou um movimento gigante no seu psiquismo, eu te garanto. Falei que infelizmente a gente não consegue tirar foto desses movimentos, né? Do inconsciente, do nosso psiquismo, mas o fato de você ter falado isso aqui, isso abre espaço para transformação. Isso abre espaço para você encontrar novos significados, entendeu? Para você. E novas nomenclaturas que você vai se dar. E ao mesmo tempo, às vezes, de ter um novo olhar para essa coisa ruim, né? Porque que nem você trouxe, que eu achei interessante agora no fechamento, né? Que você tem uma boa relação com ela, é uma pessoa querida, que gosta de você, que é carinhosa com você, mas que te chama de coisa ruim. E olha que louco, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela chama porque era uma coisa bem padrão, né? Antigamente as pessoas usavam coisas pesadas e pejorativas como se fosse carinhoso. Era muito comum, É, né? E só que as pessoas não tinham essa consciência de que tem um peso chamar uma criança de coisa ruim. Porque na cabeça dela, talvez ela tinha consciência que era de um lugar de carinho, né? Que o coisa ruim era ruim porque era diferente dela, né? Então a referência de ser uma coisa boa era uma mulher, uma menina que fosse comportada. Era uma menina que concordasse com tudo. Era de uma menina que se submetesse, porque provavelmente ela teve que ser essa menina. Então, quando ela te chamava de coisa ruim, talvez ela só queria te falar que você era diferente. Mas dentro dos padrões dela, automaticamente vinha como coisa ruim. Até porque quem garante que ela não foi chamada de coisa ruim também, né? A gente nunca não, sabe. ela foi uma tia que saiu, brigou com meu avô, ela saiu de casa, ela peitou meu avô muito nova. Ela é uma coisa ruim também. Era uma coisa ruim também. Aqui sim, Então, tá coisa bom. ruim pra lá de boa. Então, assim, olhar para isso é importante, né? De onde vem essa, né, essa nomenclatura coisa ruim? Então, ela vem de um lugar de amor, ela vem de uma história onde ela se identifica com você, ela vem de uma identificação. Então, é você olhar para isso agora com essa lente de adulta, né? E entender. Só que, ao mesmo tempo, você pode escolher agora. Eu quero continuar nesse lugar de aceitar essa nomenclatura,
Porque você pode agora falar para ela, eu falei, tia, eu sei que vem de um lugar, né, de carinho, de repetição, mas eu preferia que você não me chamasse mais assim. Eu preferia que você me chamasse de coisa boa, né? Porque isso, de alguma forma, eu sinto que impactou na minha autoestima. Então, é uma escolha que você tem, é isso que eu estava falando lá atrás, entendeu? Quando a gente começa a tomar consciência dessas coisas, até então a gente não tinha culpa, não tinha responsabilidade, porque a gente não tinha consciência. Mas a partir de agora que você tem consciência, você tem a escolha do que fazer com isso. Assim como outras pessoas poderiam escolher, pode continuar me chamando de coisa ruim, eu vou começar a rir. É, E por dentro, eu vou construir o meu significado para coisa ruim, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Coisa ruim, para um pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra. é, Depende de como você vai, o que que vai conectar de afeto para você na sua história, entendeu? Uhum. Então, assim, eu já vi, tem gente que chama de, minha véia, né, não sei o quê. E tem gente que realmente não se incomoda. Não é um lugar de dor, entendeu? Um dia meu filho veio me chamar de minha véia, eu queria bater. Falei, moleque, não vem com esse negócio pelo lado, não. Falei, para com isso, né? Ele, minha coroa, né? Ele até colocou no WhatsApp, minha coroa. Falei, sai fora, moleque. Ah, ele está entrando na adolescência, é por isso, né? Sim, sim, É, sim. Eu falei, pode mudar isso. Aí ele colocou assim, mamãe maravilhosa. Eu falei, agora sim. isso. Entendeu? Então, assim, eu escolho como eu quero ser chamada, entendeu? Se ele quiser falar em segredo para os amigos dele, ele fala, não tô nem aí o que ele vai falar para os amigos dele, entendeu? Mas quando ele for me chamar, eu escolho como eu quero ser chamada. Eu não permito que ninguém me dê nomes e símbolos que eu não quero, entendeu? Então, a gente começa a escolher, entendendo o significado. Então, não é porque coisa ruim, para todo mundo é coisa ruim, para você pode não ser. Mas você precisa escolher isso conscientemente. Você precisa ter o seu dicionário interno, né? O seu glossário interno, entendeu? O que que significa quando essa pessoa me chama de coisa ruim? Ah, é uma coisa que é interessante, é divertido, né? E o outro, não, você não. Falei, esse pode me chamar de coisa ruim, esse não. Entende? Então, assim, entender isso é muito importante, porque sim, impacta muito. Qual é o significado que Sim. a gente está dando para cada símbolo, para cada nome, né? Eu era xingada também, minha infância, entendeu? Eu era xingada tudo, eu era bem coisa ruim. Uhum. Eu era do time das coisas ruins, entendeu? E assim, eu tive que fazer muito trabalho em análise, né? Porque eu era porca, eu era relaxada, eu era teimosa, eu era mentirosa, eu era qualquer, tipo, tinha um outro que ela falava também. Eu sei que minha família me xingava de todos os adjetivos, entendeu? E eu lembro que quando eu comecei a receber elogio, eu achei muito estranho. Eu desconfiava. Eu desconfiava de quem me elogiava. Eu falava, tá querendo o quê? Entendeu? Porque eu estava tão acostumada a ser xingada que foi muito estranho. Alguém virar para mim e falar que não, Dormi. você é legal. Entendeu? Eu falei, como assim eu sou legal? Né? Sempre falar as piores coisas de mim. E impacta muito. Porque a gente se vê. Impacta porque eu acho que, assim, me veio até uma coisa, por eu querer me, talvez, eu era filha, eu virei a filha do meio, e assim, tem meu irmão, eu e minha outra irmã. E a minha, imagina minha mãe com os três crianças, né? Eu sempre aliviei. Quando eu fazia análise, ele até falava, Luciana, você passa muita, você passa muita mão dos seus pais, assim, né? Então, algumas coisas que ele não entendia. E, assim, de achar que é pai e mãe não vai te fazer algum mal, né? É, assim, e, e eu virei uma adolescente tímida, que não falava mais, né? Então, assim, até é muito louco todo esse, quanto isso vai impactar no seu desenvolvimento, né? Sim, porque a Por gente é isso que formado. quando Pode falar. Por isso que quando o meu filho, logo no 4 anos, o meu filho apresentou um problema na escola, eu estava me separando do pai, na realidade, acho que a gente nunca casou, mas ele estava oficialmente acabando com o relacionamento, assim, e eu falei, assim, eu comecei até a fazer terapia, porque o Pedro, com 4 anos, já estava fazendo terapia. Então, assim, e hoje eu não estou fazendo por alguns problemas aí de coisa de falta de trabalho que eu estou tendo aqui,
Mas o meu filho faz, né? Então, assim, desde pequenininho ele continuou. Hoje ele faz análise mesmo, mas assim, porque eu sabia que eu também não ia dar conta, sabe? Porque, assim, até o pai dele me ligou essa semana e eu ia, começou a falar umas coisas assim. Faz falta a paternidade, por mais, entendeu? Eu acho que a figura paterna é uma. A gente não vai suprir o outro lado. Não existe a mãe, né, que fala, ai, feliz dia Não existe. Então, aí e isso eu acho fundamental, assim, né? Lógico que ele vai ter os problemas dele comigo também, e com o pai também, mas foi uma das coisas que eu pude proporcionar para o Pedro assim, desde pequena, porque eu já tinha essa consciência da importância disso, sabe? Na construção, porque o quanto isso impactou na minha vida, impacta até hoje. É porque a gente é formado, né, a partir do olhar do outro. Então, quando a gente nasce, a imagem que a gente vai criando da gente, ela nos é emprestada. Ela nos é emprestada a partir daquele ambiente onde a gente chega, né? Principalmente, né, desses cuidadores, sejam eles quem forem, tá? A gente, né, às vezes a pessoa nasce num lar que ela não tá com o pai e mãe dela biológico, né? Que ela é criada por outras pessoas e a importância é a mesma, entendeu? Ela precisa ter esses olhares formativos, né? Que vão dizer para você quem é você no mundo. Vai depender de como as pessoas que te receberam nos primeiros anos de vida vão te enxergar. Vai depender do que elas vão falar, do que elas vão contar para você sobre você. Isso é a parte mais estruturante do nosso psiquismo. E por isso que quando a gente cresce, né, quando a gente chega num ambiente, às vezes que é um ambiente hostil, né, que é um ambiente de pessoas machucadas, que é um ambiente, né, de pessoas muito traumatizadas, que vão projetar naquela criança um monte de faltas, um monte de dores. É muito desafiador a gente conseguir trabalhar esse psiquismo mais tarde. É muito desafiador. Você conseguir fazer aquela criança acreditar que ela não é aquilo que disseram que ela era. E muitas vezes a gente passa anos, mas muitos anos, com uma imagem da gente que não é real. E aí, quando você fala, né, do despertar da consciência, né, de você conseguir se conectar com quem você é, né, busque saber quem você é, parece ser um processo muito romântico e bonito. Não é, porque é você ter que fazer o luto de uma identidade que você carregou a vida inteira. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim, ela era você. E de repente você começa a acessar uma angústia que te diz que aquilo não é você. Só que você não sabe o que que é você. É desesperador. Se fosse fácil, ninguém precisava ficar anos em processo de terapia, entendeu? É desesperador, porque a gente quer saber, mas ao mesmo tempo a gente luta para não saber. Porque pelo menos o que a gente foi a vida inteira a gente conhece, né? É aquela coisa, é ruim, mas eu conheço, Confortável. né? Me faz sofrer, mas esse sofrimento eu já aprendi a lidar. E tô viva, capenga no mundo, né? Às vezes, se arrastando no mundo, mas tô viva. Então, essa personagem, por mais que ela não sou eu, ela tá viva, tá respirando. Pra que que eu vou mexer? Só que depois que você atravessa e de fato você liberta essa alma, depois que dói pra caramba, você olha e você fala, "Uf", porque aí não tem mais esforço para ser você. Quando você é você de fato. Quando você se identifica como você. Só que você vai desagradar muita gente, É, né? E não porque é ruim, mas porque as pessoas estavam acostumadas com aquela outra, entendeu? Então, para as pessoas também é um luto. E às vezes as pessoas ficam bravas porque os outros ficam bravos porque ela mudou. Eu falei, gente, é normal eles estarem bravos. É normal eles falarem para você que você tá louca, porque eles se acostumaram com aquilo. E agora você chega numa nova versão.
Ninguém entende nada. Não, mas essa sou eu. Como assim? Durante 40, 50 anos você não foi? O que é isso agora? Que moda é essa agora? Entendeu? Que você vai querer inventar. E é natural que eles fiquem chocados. É natural que as pessoas em volta se assustem. E é natural que elas queiram que você volte para aquele lugar antigo. Por quê? Porque a maioria delas não se libertou ainda. E é desesperador para elas saberem que é possível. Para algumas é convidativo. Para algumas você vai ser um lugar de inspiração. Para outras, de repulsa total. E aí é você entender que o processo é delas, não seu. Para você sustentar o seu. E aí a importância, de novo, da rede de apoio. De uma rede que te ajude a ficar ali, aonde você se encontrou, aonde você é livre. Porque a nossa tendência quando a gente faz essa travessia é querer voltar. Qualquer chance a gente está voltando. Qualquer chance a gente está voltando, porque é desesperador você chegar num lugar que você fala, meu Deus, entendeu? O que que eu estou fazendo aqui? Eu não me identifico mais com quem eu sou. E leva um tempo, mas é possível e é a única coisa que eu conheço que faz com que a gente, de fato, visite um lugar de uma alegria extrema. Que não significa que a gente nunca mais vai sofrer, né? Que hoje eu estava conversando com uma paciente, né? Ela ficou rindo, né? Que eu falando para ela que eu estava chorando no final de semana retrasado, que nem uma louca aqui em casa. Ela ficou me olhando, assim, que ela começou agora, né? Ela ficou olhando assim, eu falei, você acredita no mito de que os psis, né? Os psicólogos, os psicanalistas não sofrem, é isso? Você acredita que esse trabalho de autoconhecimento é sobre isso? É sobre não sofrer nunca mais? É sobre não se frustrar, não se decepcionar? Falei, não. A gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar atravessando vários lugares difíceis. A diferença é como a gente lida com isso. É como a gente enxerga isso. E é a rapidez da travessia. E é a força que a gente desenvolve nesse processo para não voltar para os lugares que a gente não quer estar mais. Mas que a gente só sustenta porque tem alguém ou alguéns que estão ali dando suporte para a gente, falando: fica aqui, fica comigo, vamos junta. Porque senão a gente volta. Porque a grande maioria da torcida vai estar puxando a gente para voltar. A grande maioria, né? Então, bora para frente, bora atravessar o estreito de nós. Eu brinco que é o estreito de nós, entendeu? Porque não é fácil, gente. Tem nada de romântico, tem nada de suave, tem nada de gostosinho. Mas depois que atravessa é bom, garanto. Vamos continuar chorando? Vamos, mas vamos chorar consciente, entendeu? E isso já muda tudo, né? Bom, seguindo aqui, tararã, na página ainda 212, sentimentos congelados, criatividade congelada. Agora é 21h05. Vocês podem ficar até 21h30? Pode? Sim. Uhum. Eba, então tá bom. É que agora, inclusive, eu mudei meu dia com meus filhos, né? Que tava ficando com eles de quarta e quinta, e o pai tava ficando de segunda e terça. Agora a gente inverteu, porque eu falei que não tava dando certo, né? De quarta-feira, porque o pequeno toda hora vinha aqui, né? Então hoje eu tô só eu aqui, entendeu? Sou toda de vocês. Até 21h30, vamos lá então. Sentimentos congelados, criatividade congelada. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. Como o patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar, viu, Lu? Você descongelou, por isso tá Toma aqui. esse soco no meio dos olhos. Eu tô levando vários hoje, desde o comecinho, assim, que eu já não queria vir, já... Vamos cantar junto. Não está sendo fácil. Está sendo fácil. Gente, tem um karaokê na esquina da minha casa. É cada pérola, mas enfim, depois eu falo disso. Não, mas você entendeu, né, Lu? É de um lugar de alegria, de você ter conseguido estar aqui. Porque é isso que está aqui, entendeu? Essa parte do congelamento. Você venceu o congelamento. E não é fácil.
e Não você é. venceu. Então eu tô feliz. Estamos. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os Nossa. relacionamentos, para a própria vida, né? Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre criatividade também, né? Não sei se foi na conversa que a gente teve, né? Sim. Então, é sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse lugar do congelamento, ele é extremamente perigoso. Ele é a porta para a depressão, né? Ele é a porta para um estado depressivo que pode ir para uma depressão. Então, bora descongelar. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é. É um ato de ira defensiva. Embora seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique, a alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela inibirá a função criativa. Bora esquentar, bora esquentar. É por isso que o patinho faz força, entendeu? Daí esquenta o corpo e derrete o gelo. É sobre isso. É esse um problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado e a alma retirada do congelamento. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho. Siga em frente. Supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Eu achei esse trecho maravilhoso, né? Tipo assim, já que ser boa com você dentro do seu padrão nessa situação é não fazer nada, então seja má com você. Faça algo. Se liberte. Eu achei essa frase dela assim incrível. Bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura, nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance, atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra. Em geral, essa parte não serve para mim, que eu achei que eu dei tanta risada. Em geral, pare de falar. Não, porque o meu trabalho envolve fala, gente, não tem como, né? A hora que eu falei assim, em geral, pare de falar, eu falei, sinto muito, essa parte eu não vou poder fazer, né? Mas ela coloca aqui, em geral, pare de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora ou psicanalista. Completar aqui, ou psicanalista. Tranque-se num quarto com um teto ou numa clareira sob os céus. Exerça a sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. E quando ela fala de arte, aqui é tudo aquilo que você quer fazer, é tudo aquilo que você quer criar, né? Quando a gente fala de arte nesse contexto, é tudo que é criatividade, né? Quer fazer um bolo, quer fazer uma torta, né? Quer fazer um crochê, quer fazer um bordado, quer fazer jardinagem, quer caminhar. Crie, e crie no sentido de fazer existir algo, de gerar movimento, de gerar vida, né? E esses momentos é importante a gente ter uma compreensão de que muitas vezes é normal a gente estar prostrada, a gente querer ficar deitada, ter um dia que a gente não quer sair da cama. É normal. Não tem nada de anormal nisso e é totalmente possível e às vezes a gente precisa disso, né? De falar, cara, hoje eu só quero dormir, eu tô muito mal, eu só quero dormir, entendeu? Vou lá, deito e durmo, entendeu? Tipo, tem gente que faz o que quiser, fica quietinho. Mas tem que ter uma consciência te dizendo que isso precisa ter um limite. E a gente precisa colocar esse limite na gente. De falar, tá, hoje eu vou ficar triste. Esse final de semana eu vou chorar. Mas é só esse final de semana. Segunda-feira eu vou mudar.
eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou criar algo novo. Eu vou fazer algum caminho novo, eu vou fazer algum passeio novo, eu vou fazer alguma coisa que me leve para algo que é diferente. Para eu botar a minha alma para viver. Em algo que me lembra que eu não conheço tudo ainda. Que a vida ainda é um lugar a ser explorado. E pode ser qualquer novidade. Não precisa ser nada uau, né? Não precisa ser uma viagem para Cancún, né? Não precisa. Às vezes é ir num parque diferente. A gente precisa levar o nosso ego para passear. Eu brinco, né? Que quanto mais a gente dá de referências diferentes, seja de paisagens reais ou de paisagens internas, de situações diferentes para o nosso ego, mais a gente vai fazendo com que ele se torne flexível às mudanças. E quanto mais o nosso ego está flexível às mudanças, mais fácil é mudar. Agora, se a gente congela, o ego congela. E aí, nem o Titanic, né? Nem o Titanic atravessa. Então, esse lugar da gente trazer a nossa arte é muito importante. Criar, entendeu? E se for parar de criar, que seja por um dia, que seja por 2 dias, mas que não passe muito além disso. Porque se um corpo inerte, a tendência do nosso corpo é a inércia. A tendência natural do ser humano é a inércia, não é o movimento. A nossa natureza é a inércia. O nosso movimento ele só acontece por impulsos externos ou internos, que a gente precisa provocar. Porque senão ele só fica aqui, sentado, entendeu? Eu brinco que assim, o nosso corpo é igual um adolescente, né? Você fala para ele, pode ficar aí no sofá, vixe, fica um mês ali, né? Nem se move. E a gente também tem essa natureza. Então a gente tem que se empurrar, né? Tem umas figurinhas, uns memes que tem, né? A pessoa, ela mesmo se empurrando, né? Tem um que eu adoro, que é uma menininha descendo um escorregador assim, e que ela se empurra. Ela põe a mão nas costinhas assim. Ah, Eu amo, gente, eu amo esse vídeo. Parece, meu, tem dias que é assim Parece muito mesmo. que ela faz assim, vai, fia, coragem. Exatamente. Entendeu? Eu sempre lembro desse vídeo, quando eu tô nesses momentos que eu tô ali, eu falei, nossa, tem que fazer isso, né? Aí eu lembro desse vídeo, eu começo a rir, vou. Ele virou um mantra para ver esse vídeo, né? Então, às vezes, a gente também tem que fazer isso, né? A gente tem que se agarrar em algumas referências que, de alguma forma, funciona. Pelo menos naquele momento, entendeu? Não importa o quê. Mas a gente tem que se agarrar em alguma coisa que move a gente, né? Então, por favor, descongelem. O estranho que passava. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexas, que é o caso da amante da rua, né? minha não. Você sabe que eu falei e por dentro eu fiquei rindo, eu falei, gente, essa construção ficou esquisita, né? Mas então, né, da amante da história da rua, né? É essa pessoa que do nada, né? O mais improvável na história, de repente aparece e te ajuda a acordar, Hum, a ter consciência. Então, essas coisas acontecem o tempo todo. A Eliane caiu. Bom, cadê? Não estamos falando agora de contos de fadas, mas sim da vida real. Qualquer que seja, é um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo, nos sentimos numa tempestade sombria,
ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo, à próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. Então, aqui também tem uma parte que ela traz que eu acho interessante, que é esse lugar. Cadê? Tá, tá, tá. Quando estamos por baixo, nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra. Então, isso aqui também é bem interessante, né? Porque às vezes a gente está num momento da nossa vida que está caótico, que a gente está naquele lugar assim de sofrimento, mas uma coisa que é muito forte, que você sente aquela angústia, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa sair, que você está desesperada, né? Tem um certo desespero. Mas também tem momentos na vida que é o contrário, que você está apática, que você está entediada, que não tem nem esse fogo de tem que fazer alguma coisa. Às vezes você está numa situação que você só está ali, existindo, minimamente, utilizando o mínimo de recursos. E muita gente normaliza isso. Mas isso também é a porta da depressão. Isso também é a porta da tristeza, é a porta para a gente se perder da gente. Então, não é só quando está o desespero, a angústia de, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mudar isso. Às vezes é justamente quando a pessoa já desistiu, que é um lugar preocupante. Porque normalmente esse tipo de pessoa, ela nem busca ajuda. Porque ela está tão prostrada que ela não tem força nem para isso. Ela quase desistiu, né? Então, assim, já atendi alguns casos de pessoas que chegam nesse lugar que é uma tendência muito grande de um dia para o outro essa pessoa tenta se matar. E nem existia ideação suicida. E eu já tive que atender uns 5 casos, assim. Foi a mesma situação. Da pessoa completamente prostrada, completamente, assim, apática, e de um dia para o outro ela tentou se matar. E nunca tinha pensado nisso. Simplesmente naquele momento, em um dos momentos, bateu na cabeça. Vou acabar com isso. Então, tem alguns lugares silenciosos que às vezes são mais perigosos do que os barulhentos, né? A gente precisa ficar atenta com isso. O isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É pior ficar ali, onde não nos sentimos bem, do que vaguear perdidas por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento. Embora essa situação não seja algo que se deseje a ninguém por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes. Pela pressão aplicada ao carbono puro, ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes, ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e divisão de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule,
geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois se ela a criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. E é isso que a gente está fazendo aqui. É criando esse espaço. É criando essa possibilidade da gente encontrar um lugar onde a gente encontra a gente como a gente, né? Onde a gente consegue abrir a possibilidade da gente não precisar mais se esconder e da gente ter força para continuar, entendendo que existe um caminho. E a gente está aqui criando esse caminho. E isso é fundamental. Não foi à toa, né, que eu fui buscando um monte de lugares que eu não achava nada, né? Que eu não conseguia encontrar o lugar que eu falava, é aqui que eu decidi começar esse trabalho. Foi por conta dessa busca que a gente está aqui hoje. Dessa busca que eu tive a vida inteira. E olha só, fazem 2 anos que a gente está aqui. É muito recente. E eu falo que foi a melhor coisa que eu criei. Depois dos meus filhos. Né? Depois dos meus filhos, assim, né? Então, assim, que bom que eu tive tanta gente que me ajudou a estar aqui. A poder ter essa força de continuar esse trabalho. Para que vocês também tenham essa possibilidade de encontrar um lugar que dê força para que vocês criem também as culturas que vocês precisam criar. Para que vocês se sintam no lugar que vocês merecem se sentir no mundo. Todas, né? Tem um lugar aqui sobre o isolamento, né? Eu não sei se vocês conseguem ter a consciência da riqueza da solidão. Quando a gente tem consciência. Uma coisa é a gente viver a solidão sem consciência do que a gente pode extrair dela. E sem ela ser uma escolha também. Porque às vezes a solidão é uma situação que a gente acaba precisando viver aquilo. E esse lugar é sofrido. Esse lugar é triste. Mas existe uma solidão que a gente pode escolher viver por um tempo. Nem que sejam algumas horas por dia. E que nesse mundo que a gente vive está cada vez mais difícil a gente conseguir construir esse espaço. Mas que ele é necessário. Ao mesmo tempo que a gente precisa do contato com o outro, que a gente precisa sim desse toque, dessa presença, dessa troca, a gente também precisa de um espaço no dia que a gente possa estar realmente sozinhas, mas conscientes de que a gente está escolhendo aquele momento para sentir, para entrar em contato com o que a gente está vivendo naquele momento, naquele período da nossa vida, para que a gente possa conversar com a gente. E é conversar mesmo, seja em voz alta, seja só na cabeça, mas de entender como que, sabe, aquela coisa de checar. Como que eu tô me sentindo hoje? O que que na minha vida tá me gerando angústia, aflição, insatisfação? O que que eu posso fazer para mudar esse sentimento? E o que que eu sinto que vai me trazer mais alegria? O que está faltando? Nossa, talvez eu preciso caminhar mais. Talvez eu preciso parar de tomar café. Esse é o meu caso, né? Talvez eu preciso ir para academia, não sei. Talvez eu preciso começar a ter mais vontade de mandar mensagem para amigas. Talvez eu tenha que responder algumas pessoas que estão ali, né, esperando as semanas. Mas a gente fazer esse exercício é um lugar de você buscar presença nesse isolamento. E ao mesmo tempo consciência, consciência de si, checar onde eu tô, o que que eu tô buscando, o que que eu quero e o que que eu tô aceitando que eu não quero mais aceitar. E fazer isso com gentileza, não num lugar de, nossa, tem que mudar tudo isso agora. Não,
Eu só preciso trazer para a consciência. Porque entre a consciência, né, e a competência para mudar as coisas, às vezes a gente pode levar uns 10 anos, né? A verdade é essa. Né? Assim, vários processos que eu já vivi na minha vida, hoje, quando eu olho, eu falo, Jesus, demorei 15 anos. E tem mesmo. Outros, 2 semanas, tá fácil, a gente resolve, entendeu? Cada coisa vai ter um tempo. Mas o mais importante é que a gente tenha esse tempo de ter consciência sobre a coisa, que muitas vezes a gente não faz. E usar esse espaço do isolamento para se fazer perguntas difíceis. Que a gente finge que elas não estão ali, mas elas estão. Né? Igual quando eu tiro tarô para as pessoas, né? Que eu tiro tarô e a pessoa, nossa, é interessante, né? Porque parece que eu sabia de tudo isso. É, porque é isso, né? A gente tem um lugar na gente que sabe. E aí a gente volta, né, para o primeiro conto do livro, né? Da La Loba, né? Aquela que sabe. Tem um lugar em nós que sabe todas as respostas de tudo aquilo que a gente está procurando. Só que para a gente acessar esse lugar, a gente precisa do deserto. A gente precisa desse momento de isolamento consciente. E não aquele isolamento que a gente está lá sozinha e está chorando porque está sozinha. E quando a gente consegue ficar bem nesse espaço do isolamento, é que a gente conseguiu desenvolver realmente uma consciência sobre o nosso amor próprio. Porque a gente começa a gostar de ficar com a gente. E aí os outros que lutem para ter o nosso tempo. Porque daí tem hora que a gente vai preferir 1000 vezes estar sozinha, né? Do que estar com tanta gente, estar com todo mundo o tempo todo. Porque a gente vai começar a se divertir. Porque acontece. A hora que a gente se conecta com a gente, é que a gente começa a gostar de conversar com a gente, é aquele lugar de finalmente eu encontrei minha melhor amiga. Eu falo que esse precisa ser o nosso objetivo. A gente ser a nossa melhor amiga. A gente falou muito sobre isso também quando a gente estudou o Barba Azul, quando a gente fala dos predadores internos, né? E um dos trabalhos é esse, é a gente conseguir estar nesse espaço ali e se sentir bem com a gente. E aí fica muito difícil de alguém enganar a gente. Quando a gente é a nossa melhor amiga, ou seja, não importa o que digam pra gente, o que façam contra a gente vai estar sempre acompanhado da nossa melhor amiga que vai proteger a gente. E a nossa melhor amiga somos nós mesmos. E aí não é mais um cisne, são dois. Eu mesmo Irene, né? Né? Tem aquele filme, né? Eu mesmo Irene. Então, assim, no mínimo somos duas, né? E eu falo que eu gosto dessa imagem, quando eu me imagino duas, porque aí é aquele lugar que dá mais força. E essa outra que está comigo, ela gosta mais de mim do que eu mesmo. E isso ajuda muito. Porque na hora que eu titubeio, ela me cutuca. Entendeu? Fala, não, olha para você. Olha tudo que você já caminhou. Que é quando, né, eu converso com vocês, né, algumas que eu atendo, que eu falo, e toda vez tem que lembrar. Falei, olha para tua vida. Olha tudo que você já conquistou. Olha tudo que você já atravessou. Pelo amor de Deus. A gente esquece de olhar para a nossa história. E não é fácil a gente chegar na idade que a gente tem e tá aqui ainda insistindo em se amar, em se cuidar, em se priorizar. Tem que ter uma força interna gigante para a gente estar aqui. Eu falo, como mulher, a gente chega numa sociedade que quer matar a gente. É isso. Definição do patriarcado é isso. É uma mulher que nasce num sistema que quer essa mulher morta. Mas a gente está viva. E a gente está aqui. Ou seja, a gente é foda pra caralho. A verdade é essa. Não menos do que isso. Então, a hora que a gente entende isso e repete isso pra gente todos os dias, ah, vou ficar milionária por isso? Não sei, queria, né? Mas eu garanto que a gente vai ter mais força. Eu garanto que a gente vai ter mais coragem. E no final é sobre isso. Certo, amadas?
Como que tá a hora que a pessoa se empolga, né? Passando o horário. Deixa eu ver. Tarará. É, tem só. Não, tem umas três partezinhas aqui, mas eu consigo fazer no próximo encontro. É isso, Uma amor. pergunta curtinha, pode ser? Pode ser. Quando você diz dessa outra amiga, eu sempre visualizo, mas eu não sei se isso é bom ou é ruim, ou tudo bem, né? A menina magrelinha que eu fui meio arisca, e aí, assim, eu não trago, eu me vejo a mulher, e aí eu lembro daquela menina que era muito ligeirinha, sabe? De movimento. Tudo bem de eu trazer essa menina sapequinha Como que para você se, ter duas como amiga? como que você se sente com ela? Acho demais, de bem, de vamos, vamos. Então é ela. Entende? É Uhum. sobre isso, né? É sobre assim, como eu me sinto com essa fantasia que eu crio. Entende? Ela me impulsiona, ela me encoraja, ela faz eu me sentir mais forte. Você pode imaginar até uma vassoura. Se ela te trouxer tudo isso, é isso que importa, né? Eu falo que a gente, uma das coisas que mais tem adoecido a gente é a diminuição da capacidade imaginativa, que é o que a gente tem de mais bonito na infância. É a capacidade de imaginar coisas, a capacidade de criar coisas, né? De criar fantasias. E a gente fica usando essa capacidade para criar neurose, né? Para criar paranoia, né? Para criar catástrofe, né? Para ficar imaginando o que que o outro está pensando de mim. Mas a gente não usa essa capacidade criativa para ajudar a gente. E ela serve para isso também. Então, quando eu crio essa imagem de uma outra pessoa que me acompanha, seja ela quem for, isso pode me ajudar tanto. Parece bobeira, mas é transformador. Porque você realmente não se sente mais sozinha. Porque antes as pessoas falavam para mim: não, você nunca está sozinha, você está com Deus. Eu falei, ah, cara, Deus deve ser legal, mas não era suficiente para mim. Eu falei, eu gosto mais de imaginar que eu estou comigo, entende? Que eu estou com uma outra Maíra, vamos dizer assim, né? E eu brinco que é a Maíra, que meu nome era para ser Maíra, né? Aí eu aproveito como eu fico triste porque não foi Maíra, né? E ao mesmo tempo eu gosto de Mayra. Eu tinha esse dilema na minha vida. Eu resolvi dessa forma. Eu falei, pronto, criei a Maíra agora, entendeu? Que eu amo de paixão porque eu acho ela muito mais forte, né? A Maíra é uma indígena. Então, assim, é a Maíra indígena. Da loucura. Aí, ó, quem tem essa psicanalista já sabe, é doida varrida, entendeu? Então, assim, eu tenho a Maíra, entendeu? Que é a minha versão indígena. É ela que me dá força, né? Então, às vezes eu tô na sessão atendendo o paciente, vem para mim uma analogia com a natureza, e eu brinco, comigo, né? Eu nem falo com o paciente, lógico. Ele vai falar assim, ponto, uma esquizofrênica me atendendo, né? Eu falei assim, não, tipo assim, a Maíra que trouxe para mim essa analogia da natureza, entendeu? Foi essa mulher indígena que está em mim. Isso me ajuda tanto. Então eu trago isso como uma ferramenta. Por quê? Porque para mim funciona. Pode ser que para outras pessoas não funcione. Tá tudo certo também. Mas a gente tem a capacidade de criar possibilidades que nos ajudam, que nos impulsionam. Que é quando você imagina um lugar que você vai, você fala, ai, mas eu tô com tanto medo. Aí fala, meu, imagina que vai ter ali um negócio legal, não sei o quê. Quando a gente, né, vai sair passear com criança, que a criança às vezes, não quer, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, olha, vai ser legal. Imagina que pode acontecer tal coisa, que a gente pode encontrar tal coisa, que não sei o quê. Aí a criança, tá bom, vai, eu vou. Porque a gente criou uma verdade. Porque quando a gente cria uma fantasia para o nosso cérebro, e aí é um lugar do psiquismo mesmo, a fantasia e a realidade não se diferem para o nosso cérebro. Então, tem uma parte nossa que acredita mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem consciência de que é uma fantasia, o nosso cérebro acredita que aquilo é real. Ou seja, você vai fazer isso para o seu bem ou para o seu mal? Essa é a pergunta. Por isso que eu falo, quando a gente começa a ter consciência de que a única prisão que existe é a nossa mente,
a gente também desenvolve a consciência de que o único lugar que nos liberta é a nossa mente. Que o tempo inteiro a gente ouve, né? A prisão, né? A mente aprisiona. Depende de como você trabalha a sua mente. A mente é sua, é você que determina se ela é uma prisão ou se ela é um lugar de criação, de expansão, de libertação. É muito doido isso, se a gente parar para pensar. Porque tudo que a gente acredita é o que nos aprisiona ou nos liberta. Então a gente tem que escolher as nossas crenças. E como adultas, conscientes de que é assim que funciona o nosso sistema, né, o nosso psicológico, a gente pode fazer escolhas. O tempo inteiro a gente pode fazer escolhas. O que que eu vou acreditar? O que que eu vou pensar? Por qual pensamento eu vou dar força? É a gente que escolhe. Só que a gente aprendeu a escolher um monte de coisa errada. A gente se viciou em escolher narrativas tristes, de sofrimento. A gente não foi educada para criar narrativas de alegria, de felicidade. É um esforço gigante a gente ser alegre nesse mundo, gente. Mas a gente precisa ser. Porque eu falo que a única coisa que vai salvar o mundo é a alegria. Porque se a gente continuar nessa vibe de só construir tristeza e sofrimento e violência, E né? hoje ser alegre, ser feliz, ser um. Posso falar? Lógico, Desculpa. eu fiquei procurando quem estava falando aqui. E assim, hoje é uma questão de, mais do que nunca, é uma questão de escolha, né? Eu percebo isso, há um tempo atrás eu percebia, é uma questão de escolha. Hoje eu penso que percebo que é uma questão de escolha e ter um pouquinho de esforço também, Sim, né? é Não é porque porque assim, antes, até há uns anos atrás, assim, não, eu preciso escolher, eu defino, eu decido escolher ser feliz. Mas hoje, diante de todo, de um contexto mundial, de um contexto social próximo, no entorno, um pouco mais distante, mas na verdade tudo dentro também. Também, além da escolha, tem um esforço para aquilo. Você sobe na bicicletinha e vai, né? É que seu barquinho pequenininho vai remando ali, né? Não vai de iate também, mas vai de. Porque senão, às vezes, para mim, eu digo por mim isso, a coisa tende a regredir. sim, e você falou duas palavras importantes. Que assim, na verdade, assim, para fazer a escolha, a gente tem que fazer um esforço gigante. Gigante. A gente escolher um caminho diferente do caminho padrão, do tipo de construção de pensamento, das crenças, é um esforço gigante. É um lugar assim que assim, esses tempos atrás eu passei por uma situação tão louca de assim, da minha cabeça quase explodir, de eu ter que fazer uma escolha, mas ela era totalmente contra aquilo que eu estava pensando. Mas eu sabia que o que eu estava sentindo é o que estava certo. Mas o que eu estava pensando, não. Mas era um negócio tão discrepante, foi uma tortura, uma tortura. Mas assim, já aconteceu várias vezes na minha vida, mas dessa vez eu senti. Foi tão consciente que tem uma hora que eu coloquei a mão assim na cabeça, eu falei, meu Deus, eu preciso escolher isso. Meio que eu brigando com o meu pensamento. Eu falo, a gente é muito doido, né? Eu brigando com o meu pensamento, porque meu coração estava dizendo, faz isso, e a cabeça, não, não, vai gerar sofrimento, não, vão pensar isso, vão pensar aquilo, vão não sei o quê. E eu consciente de que o que eu estava pensando não estava certo. Mas, meu Deus do céu, que desespero que deu aquilo. E aí eu lembro que eu fiquei assim com a mão, te juro, na cabeça, assim, para, chega, Mayra, faz. Meio que brigando comigo, né? Porque a Índia é braba às vezes, né? A Maíra, às vezes, ela é brava, entendeu? Ela falou, faz, para com isso. Você sabe o que você quer. É o que você está sentindo. Confia no que você sente. E eu falando alto, na hora, te juro, assim, foi um negócio assim de tipo, ah! Eu falei, Acredito. é isso. É uma grande loucura. Então, sim, isso que você trouxe.
assim, é perfeito, porque é um esforço para fazer a escolha. Não é automático. O automático é o padrão que a gente carrega a vida inteira. Esse é fácil. É muito fácil a gente escolher agradar o outro. É muito fácil a gente escolher desistir da gente. É fácil. Não precisa fazer esforço nenhum, porque é a escolha do programa padrão. Agora, a gente escolher se priorizar, se cuidar, a gente escolher se permitir sonhar, se permitir gozar, não é fácil. Relaxar. Relaxar. Relaxar, exato, simplesmente relaxar. Agora eu consigo deitar na rede e ficar de boas na revolução. Mas quando eu me separei, que eu vim para essa casa que eu moro, né, que tem a rede, assim que eu coloquei a rede, eu lembro a primeira vez que eu deitei naquela rede, né, para relaxar, tal, né, sem marido. Então, assim, foi uma coisa, eu falei, nossa, que delícia, tô aqui sozinha. Daqui a pouco começou. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E o seu filho, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E eu assim, falei, cara, que loucura é essa? Eu não tenho que fazer nada. Fica aqui, fica deitado, né? Mas o padrão seria levantar e começar a arrumar a Descansa, cozinha, a cozinhar. descansar a alma realmente é um desafio e tanto. É Pode muito. parar quantas vezes, se você não for decididamente escolher por você, às vezes a gente precisa escolher por algo maior que a gente acredita. Eu me ajuda aí a fazer isso. Eu sozinha até para o descanso. Sim, exatamente. Eu comecei a fazer Shabá, que não tem a ver comigo, que eu não sou judia, eu não sou, né? Mas eu falei, eu vou, porque esse povo descansa e descansa pra valer, sabe? Descansa, eles sempre. Eu tenho duas amigas judias, elas descansam, elas se descansam. Se conversa com elas, elas estão assim, descansadas. No final, também quero. Ainda não consegui, não deu certo. Eu não adentrei esse portal ainda, mas eu tô na persistência. Eu tenho que aprender como elas fazem, porque Ah, você tudo que eu vai. vou fazendo é o contrário. Quando eu vejo que ela fala, não, a gente não faz nada disso que você está fazendo. Você está meditando, você está pondo vela, a gente vai pro shopping, a gente vai pro cinema, a gente vai comer. Você fica louca fazendo essas coisas tudo. Então vamos por pouco, só um exemplo meu, né? Você vai ter oportunidade de aprender. Tem das meninas que entraram, das meninas, das lobas que entraram no grupo, tem duas judias, É? Oh, né? E elas são incríveis, elas são judias modernas. mas as minhas amigas também são gente completamente diferente do padrão que eu tinha. A minha professora de programação neurolinguística, eu já conheço, agora fez a partida dela passagem, né? A Débora Epperman também, completamente descolada. Pô, dando aula de programação neurolinguística, uma das pioneiras do Brasil aqui, né? Fazendo isso. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo Shabá. Tá, né? Vamos todo mundo Eu não posso recomendar porque eu ainda não tenho noção de nada. Eu fiz os três, eu ainda não. Não, mas vou persistir, eu vou. Não, mas é sobre isso. Então, amadas, que a gente faça, né, boas escolhas, conscientes, né, que a gente consiga sim fazer esse esforço, né, para cuidar da gente, que a gente consiga ter essa capacidade da gente criar esse calor interno para que a gente descongele qualquer coisa no meio do caminho, para que a gente possa se mover na vida, para que a gente possa criar, para que a gente possa construir, para que a gente possa existir, né? A gente sempre acaba voltando para esse lugar da importância da gente existir, né? E para existir, a gente tem que resistir e insistir, Até né? mais uma camiseta aí. Aí, ó, viu? Até o final, eu falei que até o final do ano a gente abre a loja já com as camisetas. E se a de uma funcionária que ama vender, pode chamar eu. Ah, pronto, ó, já vamos fazer bazar, já, aí, ó, já estamos criando um movimento. É sobre isso, entendeu? Vamos sonhar junto, que junto a gente cria e bota todo mundo no movimento, né? Porque aqui eu sei que tem muitas mulheres criativas e empreendedoras, inclusive a Dona Lu, né? Mulher dá aula de empreendedorismo para mulherada. Vocês não estão entendendo o que que temos aqui de pérola. É isso, amadas. Então, gratidão, né, por você estar aqui, por Gratidão a todas. agora. E semana que vem é a última semana do Patinho Feio, né? Vamos deixar tudo isso, né, decantar, reverberar e venham preparadas para a gente fazer o encerramento
desse ciclo e depois sapatinho vermelho, que eu adoro. Beijo, amadas. Um Beijo, beijo. gente. Boa noite, meninas. Boa Obrigada pelo noite. encontro. Boa noite. Tchau. Tchau, beijo. Boa Obrigada. noite. Tchau, Gente, tchau.